Olá, é um prazer ter o carinho de sua audiência. Esta é a série A Teologia das Sete Trombetas. E no estudo de hoje, nós vamos estudar a respeito da teologia da quinta trombeta. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite a ocasião e subscreva no canal. Claro, deixe também seu like e também a sua mensagem. Confira o que está escrito em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 11. Diz o seguinte: E ao quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A primeira questão a se ter em conta em relação à quinta trombeta, que a gente já vem sempre abordando aqui, é a inferência de que as sete trombetas ela tem que ver com os juízos preliminares da parte de Deus, porque as nações, os povos e os indivíduos acabaram rejeitando a aliança de Deus ratificada na cruz através do sacrifício de Jesus Cristo, que tornou glorioso a lei de Deus, ou seja, que revelou que a lei de Deus é perpétua. O que quer dizer que a questão relacionada às sete trombetas são juízos da parte de Deus, porque os cidadãos da terra, as nações da terra, rejeitaram o sacrifício de Jesus e rejeitaram a lei de Deus, que revela seu caráter e revela o pecado. A consequência inevitável da rejeição do sacrifício de Jesus Cristo e, consequentemente, a rejeição da lei de Deus atrai da parte dos rejeitantes o juízo das sete trombetas. Bem, ao vermos o versículo 1 da quinta trombeta, nós precisamos compará-lo à terceira trombeta, que tem que ver com uma estrela que também cai do céu e polui as fontes das águas. Bem, na Bíblia, a estrela é símbolo de mensageiro de Deus, ok? Na Bíblia, quando se refere de estrelas, quer dizer mensageiros de Deus. Mas daqui na terceira trombeta, na quinta trombeta, esses não são mensageiros de Deus, são falsos mensageiros de Deus. O que quer dizer que essa estrela da quinta trombeta é uma referência a um falso profeta, ou seja, a um profeta que rejeita, profeta entre aspas, né, falso profeta, que rejeita a aliança de Deus ratificado na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, que emancipou a lei como sendo perpétua e eterna. A rejeição dessa aliança leva esse indivíduo que se posiciona como servo de Deus como um falso profeta, uma estrela que abre o poço do abismo. Ou seja, abismo aqui é uma referência direta a trazer uma mensagem de treva, de escuridão para os habitantes da terra. Então aqui a estrela que abre o poço do abismo é uma referência direta a um falso profeta que rejeita o sacrifício de Jesus, rejeita Jesus como Filho de Deus, rejeita Jesus como Deus encarnado e rejeita a lei de Deus, cujo Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço para que os habitantes da terra pudessem receber o perdão dos pecados, isso por causa da transgressão da lei de Deus. Confira o versículo a seguir, que é o versículo 12. E abriu o poço do abismo, e bem no finalzinho do verso diz que escureceu-se o sol e o ar. Sol, em relação à quarta trombeta, é uma referência direta a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sol da justiça. E comparando com Apocalipse 12, versículo 1, a mulher é coberta de sol, é uma referência direta a uma igreja verdadeira que é iluminada por Jesus Cristo. Essa estrela, ao escurecer o sol e o ar, é uma referência direta a que esse movimento, ou esse falso profeta, rejeita Jesus como Deus encarnado, rejeita o sacrifício de Jesus como o único meio de conceder perdão, de fazer expiação do pecado e de remover a culpa e de conceder plena absorvição das transgressões da lei de Deus. E esse profeta, que é representado por essa estrela na quinta trombeta, também representa que eles rejeitaram a lei de Deus. Então essa rejeição da lei de Deus por esse profeta traz escuridão na face da terra. Confira o que diz o versículo a seguir. E da fumaça viram gafanhotos e sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não tenham nas suas testas o selo
de Deus. O que quer dizer que esse movimento aqui representado por essa estrela aqui que cai do céu e abre o poço do abismo é uma inferência direta não só ao movimento religioso, mas também ao movimento militar. Ou seja, o meio pela qual eles usam para conquistar o mundo, para dominar o mundo, não é só apenas de emancipar esse falso profeta, mas também é o uso do poder militar. Consegue perceber? Porém, eles não fariam mal a todos aqueles que fossem fiéis ao concerto de Deus, baseado em Jesus como Filho de Deus, o Deus encarnado, e baseado na lei de Deus, como sendo a eterna e a revelação do caráter de Deus. É que são apresentados aqui como sendo os que têm o selo de Deus e os que são representados também aqui como sendo, como diz as Sagradas Escrituras, aqui no versículo, como sendo árvore e como sendo aqueles que têm o selo de Deus. Significa dizer que aqueles que vão ser fiéis ao concerto de Deus, esses não sofreriam exatamente ataques por parte desse falso profeta. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. 5 meses. É interessante que no calendário judaico, que faz menção às Sagradas Escrituras, os meses têm 30 dias. Se tu pegares 30 vezes 5, você tem 150 dias ou 150 anos proféticos. Então, dentro desse período, esse falso profeta iria fazer guerra, iria querer dominar o mundo. Por isso é que é importante aqui esse contexto histórico, para que você entenda exatamente aqui a questão relacionada à quinta trombeta. Que com a divisão do Império de Roma e, consequentemente, com a conquista de Constantinopla por meio de Cloros, que foi o rei da Pérsia, os maometanos haviam enviado uma carta para Cloros para que reconhecesse Maomé como profeta de Deus. Porém, a rejeição, no ano 628, deu por consequência a queda de Cloros, assim que está correto, o nome é muito bem chato, Cloros, assim está correto, deu a queda de Constantinopla, que foi dominado pelos maometanos. Porém, no ano 629, os maometanos conquistaram a Arábia, estabeleceram seu poderio em Meca e começaram uma guerra contra o Império de Roma. Porém, no ano 632, com a morte de Maomé até o século XIII, os maometanos se dividiram em várias facções. E dessas várias facções surgiu Otman, que foi o homem que criou o Império Otomano, que começou do ano 1200 e... o Império Otomano começou em 1258, foi até sensivelmente o ano 1326. Nesse espaço de tempo, Otman estabeleceu o Império Otomano, que foi conhecido como sendo o Império Turco. Porém, no dia 26 de julho, exatamente do ano de 1299, foi o momento em que eles conquistaram Nicamédia. E a partir dessa data é que começa a contabilizar-se os 5 meses, equivalentes a 150 dias ou anos proféticos, que terminaram no ano de 1449. É só tu pegares o ano em que eles conquistaram Nicamédia, que foi o ano de 1299, adicionando os 150 dias ou anos proféticos daqui da quinta trombeta, você para exatamente em 1449, quando o Império Turco começou a conquistar o mundo e fazer guerra contra o Império de Roma, mas sem muito sucesso, ok? Então, basicamente, a partir dessa data, nós conseguimos identificar que estrela representa esse poder. É claro, representa o movimento de Maomé, ok? Prossiga comigo o que diz as Sagradas Escrituras. E o parecer dos gafanhotos, ou exército dos maometanos, era semelhante ao de cavalos emparelhados, e eles faziam emparelhados para a guerra. As suas cabeças, eles possuíam coroas semelhantes ao ouro, e o rosto era como de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, e couraça de ferro, e o ruído era como o ruído de muitos carros, e tinham a cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei
o rei que é o anjo do abismo, e que em hebraico é conhecido como Abaddon e em grego Apolion. E a Bíblia diz que é passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Bem, na verdade, essa linguagem toda é para descrever que esse poder representado pelos muçulmanos é um poder religioso e um poder militar que, ao rejeitar a aliança de Deus baseada no sacrifício, ratificada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, acabaram exatamente se apostatando da vontade de Deus e acabaram exatamente estabelecendo um outro poder que começou a colidir com o Império de Roma. Eu gostaria só de fazer aqui um breve resumo para que você entenda. Bem, na primeira trombeta você tem a queda de Jerusalém, tudo por rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na segunda trombeta você tem a queda do Império de Roma, tudo por rejeitarem o sacrifício de Jesus e a lei, que é reflexo do caráter de Deus, que Jesus Cristo emancipou na cruz do Calvário. E na terceira trombeta você tem o surgimento do papado e a queda do papado por rejeitar exatamente a lei de Deus e rejeitar o sábado de Deus e rejeitar o sacrifício de Jesus como único meio de expiação e rejeitar a palavra de Deus como sendo autoridade infalível e eterna. Porém, na quarta trombeta você tem o poder de Roma ao escurecer com um falso evangelho o mundo todo. E na quinta trombeta você tem o outro falso profeta que rejeitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a lei de Deus, e que também se apostata e que também faz controvérsia direta com o Império de Roma. Como dizia anteriormente, as trombetas são juízos preliminares da parte de Deus a respeito daqueles poderes que rejeitaram a aliança de Deus ratificada por Cristo na cruz do Calvário, que tornou glorioso a lei de Deus. Será que você está rejeitando o sacrifício de Jesus como único meio de expiação, o único meio de perdão, o único meio de você alcançar paz com Deus e sua culpa ser removida? Será que você está a rejeitar a lei de Deus? Você está a rejeitar o sábado de Deus? Você está a rejeitar a autoridade infalível das Sagradas Escrituras? Isso traz juízos preliminares da parte de Deus. Espero que tenha gostado do estudo e lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.